Aleluia! Aleluia! Shalom, shalom! Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Aleluia! Santo e tremendo é o nosso Deus. Quem é Deus acima do Senhor? Quem é rocha como o nosso Deus? Amém, meu Deus? Deus é maravilhoso. Ele está no centro. Amém. E nós temos que depositar toda a nossa confiança no Senhor. Amém. Ele está aprumando o Brasil. Ele está colocando o metro aferidor no Brasil. Tá? Não tenha medo. Não entre na paranoia da mídia. Confie no Senhor. Ele está com seus olhos sobre o nosso Brasil. E Ele vai dar toda sabedoria necessária para que o nosso presidente haja e governe esta nação, a fim de que os propósitos que Deus tem se concretizem. Ler a palavra de Deus, eu quero liberar fé no seu coração, certeza, confiança, e você vai tomar a sua Bíblia aí na sua casa e abrir no Salmo 46. Salmo 46. E você vai proclamar alto e em bom som, com fé, esta palavra de poder nos céus da sua casa, nos céus da sua cidade. Deixe ecoar nos céus da sua casa a palavra de vida, a palavra de poder, a palavra de salvação, a palavra de cura, a palavra de libertação, a palavra que faz mudança radical. Amém? Olha o que diz a Bíblia, podem ler comigo, tá? Deixe com esta palavra. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem nas profundezas do mar, ainda que as águas venham a rugir e espumar, ainda que os montes estremeçam na sua fúria. Oh, aleluia! Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus a ajudará desde o amanhecer. As nações se enfurecem, os reinos se abalam. Ele levanta a sua voz e a terra se dissolve. Yahvé dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras de Yahvé, que devastações fez na terra. Ele acaba com as guerras até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os carros com fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Yahvé dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que bom, né?
Vamos aí enfrentando as adversidades da internet também. Mas glória a Deus. Então vamos prosseguir. Nós devemos ser uma pessoa que fala a verdade, não sermos hipócritas, não nos escondermos atrás de subterfúgios quando nós somos perguntados acerca de alguma coisa, quando devemos expor alguma coisa. E é isso que acontece com Neemias. Neemias não usa de demagogia, de subterfúgios ao dizer, não tenho nada. Olha, esperando que o rei ficasse insistindo. Mas o que acontece fazendo doce? Neemias, com humildade, sem demagogia, expõe ao rei o que está no seu coração. O que estava acontecendo realmente com a nação. Esse texto também nos ensina a ser pronto no ouvir, mas tardio no falar. Tiago, no capítulo 1, versículo 19, fala sobre isso, em sermos prontos em ouvir, mas tardios em falar. No versículo 4 de Neemias, diz assim, o rei me perguntou, o que você gostaria de pedir? E na parte B, Neemias diz assim, a Bíblia diz assim, mas não responde imediatamente. A Bíblia diz que Neemias ora ao Deus dos céus e responde ao rei. Neemias usa de verdade e de sinceridade. Neemias busca em Deus a resposta que vai dar ao rei. Porque quando respondemos sem pensar, falamos muitas vezes o que não sentimos, falamos inverdades, supervalorizamos situações, outras vezes omitimos informações necessárias e no final daquela conversa, no final daquela situação, percebemos que falamos mentiras. Falamos inverdades, deixamos de dizer muitas verdades e deixamos muitas coisas no ar. Em terceiro lugar, este texto nos ensina a sermos uma pessoa em quem se pode confiar. O rei volta a perguntar a Neemias, quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Meus amados, o profeta Zacarias diz assim, estas coisas são as que deveis fazer. Falai a verdade, cada um com seu próximo. Está em Zacarias no capítulo 8, verso 16. Neemias marca uma data com o rei. Neemias diz ao rei quanto tempo provavelmente ele vai levar naquela obra. E a gente sabe que Neemias não foi como muitos profissionais. Neemias não ficou fazendo hora naquela obra. Aquela foi uma grande obra. E levou pouquíssimos dias. Poucas construções se conseguem fazer em menos de 2 meses. Às vezes nós contratamos para fazer uma pequena reforma num banheiro. E o profissional leva 2, 3 meses. Às vezes passamos um ano fazendo uma obra nas nossas casas, porque vão empurrando, as pessoas não têm um comprometimento com a palavra. E aí, hoje, nós vivemos dias em que acusamos, cobramos a lealdade e a verdade de quem está acima de nós. Mas nós nos esquecemos que os que estão acima de nós saíram daqui de baixo. Eles não aprenderam a mentir lá onde chegaram. Eles já mentiam aqui, porque a mentira faz parte da cultura, de um caráter distorcido daqueles que não servem a Deus. E às vezes até mesmo do que serve a Deus. Está tão acostumado com a mentira que não percebe quando mente. Você já viu? Você já esteve conversando com um irmão na fé. E às vezes o irmão fala coisas que você sabe, que você conhece e você pensa dentro de si, puxa,
Isso não é verdade. Mas é tão natural. É tão natural quando a pessoa fala que você até duvida. Será que eu não prestei atenção? E não é bem assim? Talvez ela tenha razão. Tamanho é a ênfase. A pessoa fala com gás, com certeza de coisas que não são verdadeiras. Dizem que se misturando um pouquinho de verdade na mentira, você torna aquela mentira uma verdade. Essa era uma das maneiras que os gnósticos encontraram de trazer muitos seguidores para ele. Uma pitada de verdade acerca de Jesus Cristo, misturada a um monte de heresias. E aí muitos acreditam. Hoje, vivemos esses dias. Todos os dias temos notícias, grandes notícias que trazem muitos abalos, notícias que parecem ser sempre uma explosão. E nós ficamos até confusos, pensando, será que isso é... O que aconteceu? O que está acontecendo? Olha, parece que tem alguém aí nessa situação que está muito errado. E nós nem sabemos ao certo. E os dias vão se passando, e nós vamos vendo que as coisas não são bem daquela maneira como foram apresentadas. Isso não é novo, já acontecia nos dias de Neemias. Quando Neemias faz essa obra, Neemias realiza esta obra, meus amados, sob uma forte oposição. Muitas mentiras foram contadas. Muitas histórias foram contadas para fazer com que ele desistisse, para fazer com que as pessoas que o ajudavam desistissem. Devemos nos firmar na verdade. Devemos ter um alvo, nosso alvo é Jesus Cristo, é a verdade que liberta. A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como essa libertação? É uma liberdade que nós temos de olhar e discernir as situações, de crer na palavra de Deus e crer que o nosso Deus está no controle do Brasil. Ele nunca perde o controle. Governos podem ser desgovernados. Julgadores podem julgar com falta de justiça, mas o nosso Deus nunca perde o controle. Ele é o justo juiz. Ele julga corretamente. Nós não temos que nos preocupar. Nós não temos que perder o sono, nós não temos que perder tempo com discussões inúteis. Nós devemos buscar na palavra, buscar em Deus a direção e continuar orando, buscando, orando pela nossa nação, orando pelos nossos governantes, orando pelo nosso país, orando e orando. Porque é no poder da oração que este exército maligno será vencido. Ele não será vencido na força de armas, mas na força e no poder do Senhor. Queridos, muitas pessoas precisam ser vigiadas quando vão cumprir suas tarefas. Muitas empresas têm câmeras para vigiar seus funcionários porque eles não são de confiança do seu patrão ou da instituição que trabalham. E mesmo as pessoas sendo vigiadas, elas sempre arranjam um jeitinho de burlar as câmeras para deixar de fazer o que é sua obrigação. As pessoas são contratadas para trabalhar às vezes 8 horas por dia, 9 horas fazendo compensações, mas elas tiram tempo no Facebook, no WhatsApp, no YouTube, olhando vídeos que não tem nada a ver com seu trabalho, quando elas são pagas para trabalhar. Você já viu isso? No Brasil não? Acho que não. Mas tem lugar do mundo que as pessoas agem dessa maneira. O que elas estão fazendo? Mentindo.
Elas estão burlando, elas estão mentindo, dizendo que estão trabalhando, mas não estão trabalhando. Mas esses mesmos cobram a verdade dos seus governantes. Será que este que faz isso aqui, chegando no poder, não faria muito mais? Num outro contexto, a Bíblia diz que aquele que não é fiel no pouco, também não será fiel no muito. Aquele que não tem compromisso com a verdade nas coisas simples, também não terá quando as coisas forem sérias. O quanto há de verdade na dedicação que cada um devota às suas obrigações. Se nós temos, todos nós temos obrigações, nós temos deveres, nós temos obrigações. Quanto nós devotamos de verdade, de sinceridade naquilo que nós nos comprometemos a fazer? Quando dizemos, conta comigo e sou chamado para realizar alguma coisa, será que eu sou honesto? Será que eu sou verdadeiro? Ou será que eu digo assim, hoje eu estou com dor de cabeça, hoje eu não posso. Ai, hoje eu estou indisposto ou indisposta, hoje eu não posso. Quantas vezes falamos inverdades? A nossa alma quase não percebe, mas tem alguém que percebe e que está lá dentro do nosso espírito e sabe quando a gente fala mentira, quando a gente deixa de ter um comprometimento com aquilo que precisa da nossa responsabilidade. Porque quando perguntamos, se fizermos uma enquete aqui mesmo, vocês confiam nos nossos governantes e nos políticos que nos representam na Câmara e no Senado? Vocês confiam neles? Vocês acham que eles estão lá em favor da verdade, da justiça? O que vocês responderiam? Eu estou certa que a maioria responderia que não confia, que não crê que estejam interessados no bem-estar do povo, dos mais humildes, da população em geral, do brasileiro. Porque todos somos brasileiros, ricos, pobres, miseráveis, somos todos brasileiros. Todos devemos, todos temos direito ao respeito, todos temos direito à verdade. E por que será que a resposta é quase sempre não? A resposta é que eles quase sempre faltam com a verdade, só buscam os próprios interesses e os interesses de seus companheiros. Mas isso precisa mudar. Quando isso vai mudar? Quando nós mudarmos. Isso muda. Tem que mudar. Tem que mudar quando eu mudar. Quando você que está me ouvindo mudar. Quando todos nós mudarmos a nossa posição e sermos pessoas em quem se pode confiar, pessoas verdadeiras que falam a verdade. Intensifiquemos, queridos, as nossas orações, sejamos verdadeiros e oremos de verdade pela restauração das portas da verdade no Brasil. Essas portas da verdade no Brasil só serão restauradas quando restauramos as portas da verdade na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja, no nosso trabalho, no nosso círculo. Vai como uma onda e alcançaremos a nossa nação. Nós veremos isto. Nós poderemos ver esta porta completamente restaurada.
Tudo muda quando eu mudo. Precisamos falar a verdade e é a partir de nós para os outros. Quarto lugar, esse texto nos ensina a ser uma pessoa honesta e que não se aproveita da situação, da posição que desfruta. Vejam, o rei faz uma pergunta a Neemias. Quanto tempo vai demorar? Neemias marca um prazo com o rei. E ainda mais, confiando na confiança que o rei tinha na pessoa dele, ainda faz mais um pedido. Aliás, ele faz 2 pedidos. Ele pede ao rei cartas para atravessar o território de outros povos. Significava que o rei estava dando a Neemias a autoridade de diplomata da sua nação para chegar diante de outro governo, de outros povos e ali, apresentando o selo, a carta, o carimbo no seu passaporte, cruzar os territórios estrangeiros e encurtar caminho. Queridos, e não somente isso, Neemias ainda confiando na posição, na confiança que o rei tinha nele, ainda pede: olha, eu preciso de cartas para que Asaf me dê madeira para a obra. E o rei consente que se dê madeira. O rei mandou carta para o guarda da floresta para que fornecesse madeira para as portas e para a casa que Neemias ocuparia durante a obra. Neemias recebe graciosamente a madeira suficiente para a obra de restauração. E era madeira boa, madeira de qualidade, madeira forte para as portas e ainda para a construção da casa. Em quinto lugar, por ser uma pessoa em quem se podia confiar, Neemias recebeu muito além do que pediu. Não bastasse toda a provisão que o rei graciosamente concedeu a Neemias, o rei ainda manda com ele uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros. Neemias não vai sozinho para essa obra. Neemias não sai sozinho. Ele retorna acompanhado de guardas, de seguranças. Neemias volta como uma pessoa muito importante, porque desfrutava da confiança do rei. Olhe para si mesmo. Você desfruta da confiança do rei? As pessoas que estão ao redor do presidente da República desfrutam da confiança do rei? Precisa que seja assim. Ninguém que tenha uma posição elevada se cerca de pessoas em quem não pode confiar. Vocês sabem que Neemias era encarregado de experimentar a comida, a bebida do rei. Era uma pessoa de grande confiança e estava sujeita a grandes perigos. Mas ainda assim, exercia com verdade, com responsabilidade a sua função. Tanto que, no momento da adversidade, no momento em que precisou, o rei foi pronto a ajudar Neemias em tudo o que ele necessitava para realizar uma grande obra. E é assim que Neemias se refere: estou ocupado realizando uma grande obra. Não posso parar para futricas, não posso parar para ouvir comentários, não posso parar para ouvir o que estão dizendo. Estou ocupado a realizar uma grande obra e eu convido vocês, cada um de nós, que nos ocupemos com esta grande obra que nós estamos incumbidos pelo próprio Espírito Santo, de restaurar a nossa nação. Se nós olharmos para a direita, para a esquerda, pode ser que fiquemos confusos e nós podemos até nos demover do foco de orar. Orar para que o Brasil seja restaurado, e o Brasil assim será. Há muitas
profecias acerca do avivamento, há muitas profecias acerca do Brasil ser um grande exportador de profetas para as nações, de evangelistas para as nações. E eu creio que vai se cumprir. Vai se cumprir. E nós precisamos abraçar este projeto. Hoje, nós vivemos em um mundo de oportunismos, não é verdade? As pessoas são tão oportunistas. As pessoas sempre querem uma vantagem em tudo que é possível. Tudo que for possível. Tem muitas pessoas passando graves necessidades, passando fome, passando necessidade mesmo. E você sabe que tem muita gente que não precisa receber essa ajuda emergencial do governo, mas que está lá recebendo e gastando dinheiro com churrasco, com bebida, com festa. É uma verdade. Aqui perto, aqui nessa rua, aqui perto, próxima da igreja, eu estive sabendo que foi assim. Na casa, a família recebeu, um recebeu 1.200, o outro recebeu 600, porque as pessoas contam muitas mentiras na hora de preencher o cadastro e receberam dinheiro que não precisavam, porque tem um negócio que continua funcionando. É uma tristeza. Então vocês vejam de onde parte a mentira, onde começa a mentira. É uma coisa maligna, enraizada na nossa nação. As pessoas são oportunistas na política. Os homens querem trocar apoio para ações importantes, capazes de salvar o presente e o futuro de gerações, em troca de cargos que vão beneficiar apenas a si mesmo. Apenas aumentar seu patrimônio de maneira fraudulenta. Há governantes que se aproveitam desta doença viral, maligna e mortal, para fazer política e angariar votos para futuras eleições. Para arrancar dinheiro do governo federal e depois eles mesmos, esses que pedem, cobrar. Olha, mas não tem dinheiro para investimento de infraestrutura, investimentos na saúde, investimento na educação, na segurança, investimentos básicos? Não. Furou o saco, esvaziou o saco. Então, se o governo não tem, é pura incompetência do governante. Na justiça, decisões são tomadas, colocando remendos na legislação, meus irmãos, de maneira a beneficiar ou prejudicar, não importa. Importa atender os interesses de alguns. Tudo depende de quem está ali litigando. Há um acordo tácito entre julgadores com poder para mudar rumos de uma nação inteira, em troca de vaidades e de aumento de bens. E na sociedade, as pessoas sempre querem tirar vantagem. Se for possível, elas sempre vão buscar receber alguma coisa que não tem direito. Mesmo que nunca tenha trabalhado, querem receber. Quantas pessoas recebem benefício assistencial? Diz que são separadas as mulheres para receber. Mentem que não tem marido. E tem marido. Mas a lei diz que é para quem não tem, para quem é sozinho. Mas as pessoas mentem. E a gente vê que tem muito crente que faz isso. É triste? É uma tristeza. Mas a mentira é um câncer. A mentira é uma doença. E as pessoas sempre encontram uma justificativa sem qualquer justiça para justificarem as suas atitudes. Olha, se uma carreta tomba na estrada, pode ser um lugar deserto, mais deserto da estrada, porque rapidamente surgem pessoas para saquear a carga. Na semana passada, eu vinha na Dutra com a minha irmã, Lena, que está aqui. Tinha um caminhão tombado, num lugar que não tinha casas, mas tinha gente lá saqueando a carga. A gente fala, como pode, como aparece, como surgem? Não se preocupa se o motorista morreu, se o motorista está bem, se aquela carga tinha seguro, se aquela
aquele acidente ali vai acabar com a carreira, com a vida daquele homem, se aquele veículo tinha seguro, pode ser que ele não consiga mais se recuperar daquilo ali, e levam tudo. Mas o que importa é que se conseguiu uma bênção, uma vantagem para o momento, para a hora. Às vezes é uma carga de papel higiênico, todos saem com muitos pacotes, vão passar algum tempo sem gastar. Às vezes é uma carga com arroz, seja lá o que for. As cargas sempre são saqueadas, não fica nada. E eu já vi com muito pesar e muita tristeza que às vezes mulheres estão saqueando as cargas com seus filhos. Então, já estão ensinando desde cedo o caminho em que eles devem andar. Como vai ser o futuro? Como vai ser o futuro? Sem temor, não tem medo, não tem temor de mentir. Meus amados, o que é a mentira? A mentira é uma forma desonesta de se esconder a verdade. É por isso que o apóstolo Paulo escreve em sua carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 25. Por isso deixai a mentira, falai a verdade. Aqui nós vamos ver Paulo aplicando princípios às diferentes áreas da vida dos efésios, mas não somente aquele povo, pois esta carta ela nos atualiza e nos exorta a uma mudança de vida e comportamento. Uma vez que nós fomos nascidos de novo, nós devemos reproduzir frutos desse novo nascimento, falar a verdade é um deles. Ser como Cristo, Cristo não falava mentira, Cristo não omitia, Cristo não dava uma desculpa. Ele falava a verdade e ele nos ensinou a dizer a verdade. Vejam que o primeiro pecado condenado na igreja primitiva foi a mentira de Ananias e Safira. Eles mentiram e eles pagaram com a vida pela mentira. Quando o apóstolo Paulo fala neste capítulo da carta aos Efésios sobre um abandonar a mentira, ele está querendo dizer que esse abandonar é a mesma palavra que ele já usou. Significa faça morrer. Faça morrer a mentira na sua vida. Queridos e queridas, este também é um ensino contundente de Jesus lá no Sermão do Monte, a respeito de arrancar o olho que nos leva a pecar ou a mão que se desvia do que é correto. E a palavra de Paulo aqui, ela tem o mesmo peso que a palavra de Jesus teve lá no Sermão do Monte. É abandonar, é arrancar. Ser formado em Cristo requer que abandonemos coisas das quais gostamos, mas que são detestáveis a Deus. Meus amados irmãos, a mentira é a afirmação contrária aos fatos, falada com o propósito de enganar. A mentira abrange todo tipo de trapaças. Quem é o pai da mentira? Todos nós sabemos quem é o pai da mentira. Está no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 44. É o diabo, Satanás. Quando falamos a verdade, Deus trabalha em nós. Quando falamos a mentira, queridos, no entanto, o diabo está agindo por nosso intermédio. Somos manipulados e trabalhados por Satanás. Os mentirosos, ou seja, aqueles que são controlados pela mentira, não herdarão o reino de Deus. Está escrito, Apocalipse, capítulo 22, versículo 15. Essa brecha precisa ser fechada. A porta da verdade precisa ser restaurada. Começa por nós. Precisamos emparelhar as primeiras madeiras, bater os primeiros pregos e aprender a falar sempre a verdade. É um esforço dia após dia.
A mentira é como uma doença maligna que se instala no caráter e ela não quer sair. A ordem de Jesus no Sermão do Monte é arrancar a verdade, uma vida de sinceridade diante do Senhor para a glória dele. Queridos, os muros da verdade foram arrebentados. As portas da verdade foram queimadas no nosso Brasil. Nós precisamos fechar essas brechas e restaurar essas portas. E é possível. Só precisa que nos levantemos. Deus contou com um homem para restaurar os muros de Jerusalém e restaurar as suas portas. Deus levantou Neemias naqueles dias. Deus levantou Esdras. Deus levantou Zorobabel. Deus só precisa de um. Eu começo a orar e eu vou contagiando outros. E nós vamos todos fazendo um grande círculo. E nós vamos cobrindo o Brasil com as orações. E é este grande círculo, esta corrente forte e poderosa da oração que vai levar o Brasil a ter suas portas restauradas. Queridos, o Senhor fala através do profeta Jeremias assim: portanto, diga a eles, esta é uma nação que não obedeceu ao Senhor, ao seu Deus, nem aceitou a correção. A verdade foi destruída e desapareceu dos seus lábios. A língua deles é como um arco pronto a atirar. É a falsidade, não a verdade que prevalece nessa terra. Eles vão de um crime a outro. Eles não me reconhecem, declara o Senhor. Amigo engana amigo, ninguém fala a verdade. Eles treinaram a língua para mentir e, sendo perversos, eles se cansam demais para se converterem. Está em Jeremias capítulo 7. Mas diz assim, em Jeremias capítulo 9 também. Mas diz assim em Jeremias no capítulo 5. E eu vou trocar Israel por Brasil, profetizando sobre a vida do Brasil. Leiam comigo, você pode repetir comigo. Percorram as ruas do Brasil. Olhem e observem. Procurem em suas praças para ver se podem encontrar alguém que haja com honestidade e que busque a verdade. Então eu perdoarei a nação, diz o Senhor. Será que o Senhor pode encontrar alguém que diga a verdade? Ele perdoará a nossa nação. Ele sarará a nossa nação. Se ele encontrar a mim, se ele encontrar a você, meu irmão, fiel, companheiro de jornada, de todos os momentos, alguém que não solta as mãos do arado, alguém que, independente das situações, está firme orando e buscando a face do Senhor, o socorro do Senhor. Se o Senhor nos encontrar, Ele perdoa a nossa nação, Ele sarará a nossa nação. Eu quero orar com vocês alguns trechos que eu encontrei na palavra sobre o que falaríamos hoje sobre a restauração da verdade. Oremos, pois. Pai, firmamos a nossa mente em Ti, e Tu a conservarás em perfeita paz, aquele cuja mente está firme em Ti, porque confiam em Ti. Em nome de Jesus, rejeitamos toda a cadeia de mentiras construídas em nossa mente por Satanás, o pai da mentira. Pelo poder do Teu Espírito, fazemos resistência às forças das trevas e clamamos que a verdade seja um estilo de vida para cada um de nós, para cada brasileiro, para cada brasileira. Amém.
Quebra agora toda a prisão na mente dos brasileiros, toda a fortaleza da mentira construída desde a infância, quando nossos pais, quando nós mesmos mandávamos os nossos filhos atender o telefone e dizer: papai não está em casa, mamãe não está em casa. Sem ter a noção que esta atitude eram sementes que frutificariam para prejuízo de uma nação inteira. Perdoa, Senhor. Perdoa a mim quando um dia falei isto. Perdoa as minhas irmãs, os meus irmãos, quando por ignorância demos uma instrução como essa a um filho nosso. E ajuda-nos a não agir desta maneira, a não ensinar a mentir os pequeninos, nenhuma mentira, nenhuma omissão, nada que possa macular a integridade e a verdade na vida da nossa descendência, na vida daqueles que estão ao nosso redor. Ah, Pai, expulsamos toda influência de Satanás, resistimos às forças das trevas que empurram o ser humano para a mentira e para longe de Jesus, porque a mentira nos afasta do nosso Pai, a mentira nos afasta da comunhão com Deus. Que sejamos, Pai, portadores da verdade, que sejamos os transmissores da verdade e a verdade absoluta, Jesus Cristo. Que nós compreendamos, que o Espírito sinale dentro de nós, toque um sino bem alto, uma corneta sendo uma luz dentro de nós, cada vez que nosso lábio proferir uma inverdade, para que possamos imediatamente nos arrepender, nos corrigir e consertar, falando a verdade. Desalojamos todo o pensamento de que a verdade não compensa e que a mentira se faz necessária. Vem a luz sobre os pensamentos dos brasileiros, vem a luz sobre o entendimento dos brasileiros. Ó soberano Senhor, Tu és Deus, Tuas palavras são verdadeiras e nós podemos seguir os Teus passos, Senhor. O rei lhe disse: quantas vezes devo fazer você jurar que irá me dizer somente a verdade em nome do Senhor? Ah, Pai, que nós possamos nos comprometer diante desta palavra descrita em 1 de Reis, capítulo 22, nos comprometermos em falar a verdade. Ah, Senhor, aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade, prosperará nos teus propósitos. Que assim sejam os nossos representantes na nação brasileira, que a integridade, Senhor, faça parte da vida do nosso presidente, dos governadores, dos prefeitos, dos presidentes de tribunais, Pai. Que a integridade chegue, que a integridade penetre, Senhor. Às vezes nossos olhos olham as situações e dizem: como acontecerá? Como acontecerá? Meu Deus, quantos judeus e gentios também pensaram assim acerca de Saulo? Como será que este perseguidor agora diz a verdade? Agora é honesto? Agora prega a verdade? Que verdade? Mas era verdade. Era verdade, o poder alcançou, a luz de Cristo alcançou a Saulo e alcança a qualquer um que o Senhor queira. E o Senhor pode penetrar nos corações mais enrijecidos, em qualquer instituição, em qualquer lugar, e nós oramos por isto sim, Senhor. Alcança, Pai, como flecha, como lança esses corações. Toca, Senhor. Guia-nos com Tua verdade e ensina-nos, pois Tu és Deus, és o nosso Salvador e a nossa esperança está em Ti o tempo todo. Senhor, envia a Tua luz e a Tua verdade, elas nos guiarão e nos levarão ao Teu santo monte, ao lugar onde habitas, ao lugar, Senhor, onde podemos estar contigo. Envia, Senhor.
Eu sei que o Senhor deseja a verdade no íntimo e no coração, nos ensina a sabedoria. Ah, Pai. Ai, Yahvé, sei que nós podemos e nós devemos, Pai, rejeitar, preferir o mal ao bem, a falsidade em lugar da verdade. Nós podemos rejeitar isso tudo, Pai, e sermos uma pessoa que busca o bem, que busca a verdade. Pelo Teu Espírito, nós somos fortalecidos para isso. Ensina-nos, Senhor, Teu caminho, para que andemos na Tua verdade. Dá-nos um coração inteiramente fiel, para que temamos o Teu santo nome. Jamais tire da nossa boca a palavra da verdade, pois nas Tuas ordenanças nós colocamos a nossa esperança. Senhor, que cada brasileiro possa andar em verdadeira liberdade, buscando os Teus preceitos. Que a nossa boca e os nossos governantes falem a verdade, pois a maldade causa repulsa aos nossos lábios. Os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre. Mas, Pai, toda língua mentirosa dura apenas um instante. Senhor, Tu és a verdade, que Tu possas te deleitar nos brasileiros, ó Pai. A testemunha que fala a verdade, ela salva vidas, mas a testemunha falsa, ela é enganosa. Que não se ache falsidade nos lábios dos Teus filhos, Senhor dos exércitos. Pai, a Tua palavra nos diz em Provérbios 16, que o rei se agrada dos lábios honestos e dá valor ao homem que fala a verdade. Que a honestidade esteja em nossos lábios dia e noite. Pai, a Tua palavra nos diz: compre a verdade e não abra mão dela. Queridos, compre a verdade. Guarde ela, não abra mão dela, nem tampouco da sabedoria, da disciplina, do discernimento. Assim, a justiça retrocede, a retidão fica à distância, pois a verdade caiu na praça e a honestidade não consegue entrar. Restaura as portas da verdade, Senhor. Restaura as portas da verdade, para que a justiça, Pai, ela tenha liberdade, ela não fique à distância, como declarava aqui o profeta Isaías. Isaías, ele falava: não se acha a verdade em parte alguma, e quem evita o mal é vítima de saque. Olhou o Senhor, indignou-se com a falta de justiça. Muda a sorte do Brasil, Senhor. Muda o Brasil, Senhor. Muda os brasileiros, Senhor. Que a Tua palavra penetre nos corações, que a Tua verdade, Pai, quebre cadeias e grilhões na vida de todo aquele que confessa o Teu nome. Porque é a partir desses que a verdade encontrará lugar em todos os lugares, no trabalho, na universidade, no ônibus, na fila, em todos os lugares. A verdade reinará, a verdade será restaurada e como uma porta completamente restituída, ela estará aberta no Brasil, a porta da verdade aberta, escancarada para a nação brasileira e para os brasileiros. Vamos fechar as brechas da mentira, tapemos os muros na nossa casa, na nossa vida, nos nossos corações, que nós possamos sair, Pai, da exposição da Tua palavra diferentes, carregando em nós o peso da responsabilidade, do compromisso que nós temos
com o Senhor e com a sua palavra. Que ela, Pai, permaneça cortante, vá cortando dentro de mim e de cada um dos nossos irmãos. Ah, Pai, nos ajuda, nos fortaleça. Que nós tenhamos, Pai, coragem para arrancar o olho, para arrancar a mão, se estes estiverem pecando contra o Senhor. Que a verdade prevaleça no Brasil, que a verdade seja um manto que cubra o Brasil, que as mentiras sejam descobertas, que as notícias mentirosas sejam descobertas, que as investigações mentirosas sejam descobertas, que toda mentira que solapa o Brasil, especialmente nesses últimos meses, sejam descobertas e como um sal insípido escorra pela terra, porque para nada serve. E a verdade que vem do trono inunde o Brasil, que as águas do trono inunde o Brasil, inunde nossas casas, nossas famílias, nossas vidas. Que as águas do trono lavem o Brasil e lave e limpe desta enfermidade maligna. Que as mentiras acerca da doença apareçam, que a cura venha, que o tratamento correto seja aplicado ao que necessita e que as vidas sejam preservadas e salvas para a glória do nome de Jesus Cristo, para honrar, para dignificar ao único que merece ser dignificado, Jesus Cristo de Nazaré. Aramanacheia, subiandalabás. Por isso eu oro, por isso eu bendigo o nome do Senhor. Todos nós temos responsabilidades, assim como Neemias delegou responsabilidades. A responsabilidade pela restauração das portas não está apenas nos lombos da apóstola Raquel ou da apóstola Valnice, que há tantos anos vem proclamando, juntamente com a equipe que a acompanha há tantos anos, carregando os pesos pela restauração da nação. Mas ela pertence a cada um de nós. Nós somos responsáveis por isso. E eu oro para que cada um de nós possamos entender o tamanho dessa responsabilidade. Ao fim desses 52 dias, nós teremos notícias muito diferentes, muito mais alegres para dar. Em nome de Jesus. Deus os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor os fortaleça, que cada um permaneça firme, orando, resistindo à mentira e buscando a verdade. Amém? A apóstola vai despedir de vocês. Um grande abraço. Deus os abençoe. Que maravilha, né, meus irmãos? O manto da verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós cremos que a verdade é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. E Jesus vai triunfar nas nossas vidas. E Jesus vai triunfar em cada família brasileira. E Jesus vai triunfar nesta nação de uma forma absoluta, de uma forma plena. Porque o poder dele há de atingir, influenciar o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário. Amém. Esta verdade que é Cristo vai inundar as universidades. Esta verdade que é Cristo vai alcançar a choupana, o palácio, as cidades ribeirinhas, os sertões, as tribos indígenas. Esta verdade que é Jesus vai dominar esta nação.
E eu quero declarar que todo manto da mentira, este manto envelhecido, pesado, que foi enterrado nas praias de Cabralha, em nome do Senhor Jesus, munida da autoridade deste nome que tem todo poder, eu arranco este manto envelhecido, apodrecido, pesado das profundezas da areia das praias de Cabralha. E em nome de Jesus, eu declaro em fé que este manto é destruído pelo fogo de Deus, o fogo que queima pecado, o fogo do Espírito Santo destrói esta malignidade, destrói toda mentira, todo engano, toda mentira da tradição, toda mentira da religião, toda mentira da política, toda mentira que é propagada, que é decantada neste país. Nós declaramos em fé que esta mentira não irá prevalecer. Jesus Cristo é a verdade e nos levantamos na autoridade de Jesus e estendemos o manto da verdade sobre toda a pátria brasileira. Escrevemos nos portais da nação brasileira: e conhecereis a verdade, Brasil, e a verdade te libertará. Escrevemos na atmosfera da nação brasileira, nos céus do Brasil: Brasil, Jesus é a verdade, e conhecereis a verdade, Brasil, e a verdade te libertará. Escrevemos no solo brasileiro a verdade que é Cristo. Declaramos que este manto de poder, este manto da verdade embrulha o Brasil. Todo o Brasil é embrulhado da verdade. Cada estado desta nação é embrulhado com a verdade. A capital do país, Brasília, é embrulhada na verdade. Cada brasileiro, cada pessoa que habita neste território é embrulhado com a verdade que é Cristo Jesus. Confessamos em fé que esta verdade prevalecerá. Esta verdade inunda a nossa nação. E veremos esta malignidade e veremos a malignidade da mentira sendo removida desta nação. Pai, julga a mentira no Brasil. Julga a mentira na mídia, em nome de Jesus. Amém. Julga a mentira nos poderes de liderança desta nação. Julga a mentira, Senhor, no executivo. Julga a mentira no legislativo. Julga a mentira no judiciário. Julga, Senhor, julga a mentira nos templos. Julga toda mentira nos templos evangélicos. Julga toda mentira, Senhor, na religião nesta nação. Julga mentira, Senhor, na indústria. Julga mentira no comércio. Julga mentira, Senhor, na economia. Julga toda mentira, Senhor, todo manto de mentira, todo alicerce de mentira em que esta nação foi estabelecida. Julga em nome de Jesus e levanta a tua verdade. Levanta o pendão da verdade nesta pátria chamada Brasil.
de norte a sul, de leste a oeste. Levanta, Senhor, a verdade na minha vida, na vida dos meus irmãos, na vida de cada família nesta nação. Levanta, Senhor, a tua verdade. Nós confessamos e proclamamos em alto e bom som. Brasil, conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Seja, Brasil, possuído, embrulhado, envolvido, dominado pela verdade do céu, que é Jesus. É isso que proclamamos no nome daquele que tem todo o poder, Jesus Cristo de Nazaré. Portanto, meus queridos, Deus abençoe. Amanhã estaremos aqui cumprindo rigorosamente o comando do Espírito Santo na nossa vida. Amém. Levante o pendão da verdade na sua casa. Amém. Amém. A começar em mim, quebra coração. A começar em você, quebra coração. Shalom, shalom. Deus os abençoe.